Olá, alunos do quinto ano. Eu sou a professora Viviane e essa semana iniciaremos os nossos estudos de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre adjetivo. Vamos retomar o conceito de adjetivo estudado lá no quarto ano. Também vamos estudar sobre locuções adjetivas. E no finalzinho da atividade, nós vamos também ver algumas palavras que têm sentido de adjetivos, porém elas são formadas pelo prefixo in. Vamos lá? Então, venha junto comigo. Videoaula 8 de Língua Portuguesa, quinto ano. Caminhos da língua, adjetivo e locução adjetiva. Para essa aula, nós vamos utilizar o nosso livro Aprender Juntos. Vamos abri-lo nas páginas 22 e 23. Mas antes, vamos então relembrar o que são adjetivos que nós estudamos no ano passado, no quarto ano. Vocês lembram? Vamos recordar? As palavras que expressam qualidades ou características dos substantivos são chamadas adjetivos. Então vejam só, este exemplo aqui que foi retirado do conto Os Sete Corvos, que nós estudamos o ano passado. Então, nesta frase, e as estrelas foram gentis e amáveis para com ela. Então, estrelas, ela é um substantivo. Agora, as palavras gentis e amáveis, elas atribuem uma característica para a estrela. Então, gentis e amáveis, nós chamamos de adjetivos, porque são qualidades ou características da palavra estrela, ou seja, do substantivo estrelas. Então, agora que nós já recordamos, vamos para as atividades. Então, lá na nossa página 22, nós vamos encontrar aí a primeira atividade, que está pedindo assim: releia o poema Balõezinhos, anote as palavras do texto que dão características aos substantivos a seguir. Então, lá no texto, quais eram as características das burguesinhas? Haviam dois tipos de burguesinhas. Haviam as burguesinhas pobres e as burguesinhas ricas. Então, são as características delas. E os menininhos? Quais eram as características deles? Os menininhos eram pobres. Agora você vai procurar as características das ervilhas e as características dos tomatinhos. Você vai ter que voltar ao texto lá na página 18, tá bom? Agora, na número 2, nós temos aí um verso do poema. Vamos ler junto com a professora. Um homem loucaz apregoa balõezinhos de cor. Na letra A está dizendo que nesse verso, está perguntando, nesse verso, que palavra dá o nome a um objeto? Qual é a palavra que tem aqui, que é um objeto? Bom, balõezinhos é o nome de um objeto. Muito bem, então vocês vão escrever na letra A. Na frase, o que o homem loucaz faz? O que ele faz? O que está dizendo aqui? Um homem loucaz apregoa balõezinhos de cor. Então, vocês vão escrever apregoa ou anuncia balõezinhos de cor. Isso é o que ele faz. Agora, qual dessas palavras poderia substituir a expressão de cor? Quando eu falo de cor, o que eu estou querendo dizer? Que esses balõezinhos são decorados, balõezinhos coloridos ou balõezinhos alegres. Pinte o quadradinho que você acha que é o correto.
Agora, vamos então para a explicação. As palavras que atribuem características aos substantivos, como nós já falamos, são chamadas de adjetivos, como nesse exemplo aqui que tem nessa frase. Então, os meninos pobres não veem as ervilhas tenras. Então, pobres é uma característica dos meninos e tenras é uma característica das ervilhas. Agora, a expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo é chamada de locução adjetiva. Então, na expressão de cor, como nós vimos na frase anterior, balãozinhos de cor, eu tenho aqui uma expressão. Por que uma expressão? Porque eu utilizei duas palavras, de e a palavra cor. Então, quando eu tenho uma expressão que ela atribui, ela dá uma característica a um substantivo, eu digo que eu tenho uma locução adjetiva. Então, dizer que o vendedor anunciava balõezinhos de cor equivale, ou seja, é a mesma coisa de dizer que o vendedor anunciava balõezinhos coloridos. Então, veja, de cor é a mesma coisa que coloridos. Então, as duas são adjetivos. A diferença é que coloridos é um adjetivo, uma palavra só, e de cor são duas. Por isso que eu chamo de locução adjetiva. Continuando, agora aqui na número 3, nós temos um quadro com vários adjetivos. Vocês vão ler esses adjetivos em voz alta. Depois vocês vão substituir as locuções adjetivas destacadas nos itens que estão na próxima página, que são esses aqui, pelos adjetivos correspondentes. Então, veja, aqui eu tenho vários adjetivos. E aqui eu tenho 4 locuções adjetivas. Então, vocês vão ter que procurar qual que combina. Então, a professora vai ajudar vocês a fazerem a letra A e a letra B. Ajuda de irmão. O que é ajuda de irmão? Ajuda de irmão é uma ajuda fraterna. E amor de jovem? É um amor juvenil. Muito bem. Agora você vai procurar azul do céu. Do céu pode ser substituído por qual desses adjetivos aqui? E paisagem da cidade. Vocês também vão procurar qual adjetivo eu posso colocar aqui para substituir essa locução, tá bom? Agora, na número 4, nós vamos ter que voltar lá na segunda estrofe do poema Balõezinhos, porque lá há algumas locuções adjetivas. Então, a professora vai colocar aí na tela a segunda estrofe do poema para poder explicar para vocês. Então, a segunda estrofe é: no entanto, a feira purpurinha vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza, das bancas de peixe, das barraquinhas de cereais, junto às cestas de hortaliças, o tostão é regateado com acrimônia. Então, veja só, mulheres, vamos procurar aqui nesta estrofe qual é a locução adjetiva que dá uma característica para as mulheres. Então, a Pro vai pegar a marca-texto dela aqui para ir acompanhando. Então, o que as mulheres eram? As mulheres eram as mulheres do povo. Então, você vai copiar essa locução adjetiva aqui. E as lavadeiras? As lavadeiras eram da redondeza. Então, copiem da redondeza do lado de lavadeiras. E as bancas? As bancas de peixe. E as cestas? As cestas de hortaliças.
Então, vocês vão copiar as locuções adjetivas do lado dos substantivos. Agora, na letra B, nós vamos experimentar ler a mesma estrofe que a professora acabou de ler para vocês, só que agora nós vamos trocar as locuções adjetivas por essas que estão nesses quadrinhos rosas. Então, ao invés de eu ler mulheres do povo, eu vou ler mulheres do reino. Ao invés de eu ler lavadeiras da redondeza, eu vou substituir por lavadeiras do castelo. Ao invés de ser bancas de peixe, será bancas de poções. E no lugar de cestas de hortaliças, será cesta de presentes. Então, vamos tentar fazer essa substituição? Olha só, a professora Vi já fez aqui. Então, eu vou ler para vocês como é que ficou. Acompanhe a leitura comigo. No entanto, a feira burburinha, vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas das burguesinhas ricas, e as mulheres do reino, e as lavadeiras do castelo, e as nas bancas de poções, nas barraquinhas de cereais, junto às cestas de presentes. Então, veja que mudou o ambiente, né? E aí no livro faz uma pergunta para a gente que vocês não vão precisar responder. É só para você refletir. Ao usar as locuções em destaques, o ambiente do poema continua o mesmo ou ele se modifica? O que você acha? Imagine um lugar onde eu tenho mulheres do reino, não mulheres do povo, onde temos lavadeiras do castelo, bancas de poções e cestas de presentes. Então, esse ambiente ele passa a ser um ambiente de uma história de um conto de fadas, um conto de encantamentos, onde eu tenho castelo, onde eu tenho fadas ou bruxas, né? Porque se tem bancas de poções, quem faz poções? Não é mesmo? Então veja aqui, a partir do momento que eu mudo a característica daquele substantivo, eu mudo totalmente o ambiente também, tá bom? Bom, agora na número 5, as palavras em destaque da segunda coluna, dessa coluna aqui, vejam só, elas foram retiradas também do poema. Observe nelas o sentido expresso pelo elemento in. Então, para vocês entenderem, primeiro vamos ler o significado da palavra dispensável. O que é uma coisa dispensável? É o que pode ser dispensado. Agora, indispensável, como nós estamos vendo aqui, deixa a Provi pegar a caneta dela. Indispensável é o que não pode ser dispensado. Então, dispensável pode, indispensável não pode ser dispensado. Agora, fatigável. O que é fatigável? É o que pode fatigar-se, o que pode cansar-se. No momento que eu acrescento in, a palavra muda. Infatigável. Infatigável é o que não se fatiga, ou seja, o que não se cansa. Então, percebam que o prefixo in, ele quer dizer não. Não dispensável, indispensável. Não fatigável, não fatigável, infatigável, tá? Então, elas são características, elas também são adjetivos. Então, aqui, ó, descubra os adjetivos correspondentes a explicações. Então, veja o exemplo, que você vai fazer uma atividade igual a do exemplo. Então, aquilo que não se pode comparar. Quando eu não posso comparar, aquilo se torna incomparável. É uma característica. Veja que eu só acrescentei o prefixo in na frente da palavra. Incomparável. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês têm aí
As palavras, para facilitar a vida de vocês, a professora Vi colocou as palavras aí, mas está tudo misturado. Vocês vão completar a frase aqui com estas palavras. Aquilo que não se pode igualar. Aquilo que não se pode ver. Essa tá fácil. Aquilo que não se pode imaginar. E aquilo que não se pode reconhecer. Então, as palavras estão aqui, é só você encaixá-las no lugar correto. Tá bom, turminha? Então, a gente termina a nossa aula por aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido e, na dúvida, sempre a professora está à disposição de vocês. Tchau, até a próxima aula.